Porque quando uma mulher fala com verdade, com timing, com poder, ela não é apenas lembrada, ela é sentida. Deixe isso se instalar no seu peito por um segundo, porque em algum momento da sua vida te venderam uma mentira, que para capturar a atenção de um homem, você tinha que interpretar um papel, ser mais doce, ser mais sensual, ser tudo, menos você mesma. Te deram roteiros, truques, dicas, jogos. Disseram para sorrir um pouco mais, responder mensagens mais rápido, agir com mais indiferença. E ainda assim, aqui está você, se perguntando por que ainda se sente invisível. Você já reparou como algumas mulheres dizem tanto e ainda assim não deixam marca nenhuma? Enquanto isso, outra mulher entra, diz uma única coisa e toda a sala muda. Isso não é mágica, é maestria. É alguém que sabe o peso que suas palavras carregam. E hoje é exatamente isso que vamos despertar. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Agora, antes de irmos mais fundo, aperte aquele botão de curtir, se inscreva. Faça isso por você, não por mim. Porque se você já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas ainda sendo ignorada, o que estamos prestes a desvendar pode ser a mudança que você estava esperando. Imagine isso comigo. Você está de pé à beira de um lago tranquilo, liso como vidro. Você joga uma pedrinha minúscula e mesmo essa pequena ondulação se move por toda a superfície. É isso que as palavras certas fazem. Não são altas, não são desesperadas, apenas intencionais. Um sussurro que persiste muito depois de você ter ido embora. Mas a maioria das mulheres está jogando pedras enormes, gritando para o vazio, tentando demais, dizendo demais, esperando que algo grude. Mas não gruda, porque a tensão não vem de volume, vem de vibração. 1. A mente não se lembra de palavras, ela se lembra de energia. Não é a lógica que mantém você nos pensamentos de alguém, é o impacto. Escreva isso no seu espelho, porque é aí que tudo começa. Veja bem, a maioria das mulheres acha que precisa impressionar um homem com a linha perfeita, a pergunta perfeita, a versão perfeita de si mesmas, polida, elegante, performando. Mas a verdade, ele não se lembra do que você disse, ele se lembra de como você o fez sentir. Ao longo de décadas trabalhando com pacientes, observei um padrão claro. Quando você fala diretamente ao inconsciente de um homem, você não está apenas iniciando uma conversa, você está mudando a corrente emocional dele. Deixe eu pintar isso de outra forma. Imagine que você entra em uma sala escura, cheia de milhares de balões. Cada um tem uma palavra escrita nele. Oi. Como foi seu dia? O que você faz? E flutuando entre todos eles, silenciosa, sem peso, está a sua voz dizendo a mesma coisa que ele já ouviu 100 vezes antes. O que acontece? Você desaparece no barulho. Agora imagine isto. Em vez de soltar outro balão, você acende uma única vela. Aquela única chama muda tudo. Ela atrai o olhar, cria calor, define um clima. É isso que a energia certa faz. Ela não precisa ser alta. Ela só precisa ser real. Tantas de vocês têm medo de falar com profundidade porque acham que é demais. Você se preocupa que ele não vai entender, que vai achar estranho. Você se questiona e volta para palavras seguras. Oi, tudo bem? Só dando um oi. Inofensivo, talvez. Memorável? Nunca. Você nunca foi feita para ser ruído de fundo, mas te ensinaram a se misturar, a não agitar as águas, a permanecer educada. Mas homens não se lembram de educação, eles se lembram de presença. Porque quando suas palavras vêm da intenção, quando pintam uma imagem, sugerem uma história, carregam um pulso emocional, você deixa de ser aquela garota do aplicativo ou a mulher que ele conheceu uma vez. Você se torna um sentimento que ele não consegue explicar e não quer esquecer. 2. 3 palavras que mudam o jogo.
Você e eu. Não é uma cantada, é um espelho, uma faísca, um momento. Diga comigo, você e eu. Pode parecer simples demais para mudar alguma coisa, mas é exatamente por isso que funciona. Porque às vezes a mudança mais poderosa não vem de um grito, vem de um sussurro que pousa no lugar certo. Veja bem, quando você diz você e eu, você não está fazendo um pedido, você está plantando uma imagem, uma pequena centelha de história. Você está falando a linguagem da sugestão, não pressão, não demanda, apenas possibilidade. E adivinha? A mente masculina, especialmente o inconsciente dele, é programada para responder a imagens, não a instruções, a emoções, não a avaliações. Vou te mostrar como isso funciona na prática clínica. Imagine isso: ele está sentado à sua frente, a energia está leve, divertida, e em vez de dizer eu gosto de conversar com você, você se inclina com um sorriso e diz: você e eu poderíamos ter conversas perigosamente boas. Pronto, você não o elogiou, você o incluiu, você o convidou para um momento compartilhado que não existia até você falar. Você e eu venceríamos qualquer discussão, especialmente se estivéssemos do mesmo lado. Vê a diferença? Não é uma proposta, é uma cena. Você o pinta dentro de uma imagem, um lampejo de química, uma dose de brincadeira, um toque de intriga. E eu sei o que sua mente pode estar sussurrando, mas ele não vai achar que estou sendo direta demais. E se parecer cafona? E se ele não responder nada? Escute bem, você não está dizendo isso por uma reação, você está dizendo para deixar uma impressão, e essa impressão permanece, porque isso não é sobre controle, é sobre confiança. Esse é o tipo de frase que faz um homem pausar, não porque ele se sente pressionado, mas porque pela primeira vez em muito tempo ele sente potencial. Então, da próxima vez que você estiver vibrando com alguém, não fique em silêncio. Não jogue pelo seguro demais. Solte a faísca, solte o espelho. Diga como se não fosse nada. Diga como se fosse tudo. Você e eu. Não é uma linha, é uma porta. 3. Essa frase não é sobre controle, é sobre confiança. Você não persegue atenção, você comanda a presença. Sinta isso, porque este é o ponto de virada. Você e eu não é uma tática, não é uma forma esperta de entrar na mente dele. É um reflexo de como você se vê. Essa frase não funciona porque é sofisticada. Ela funciona porque quando você a diz com confiança, você está dizendo ao mundo: eu não estou esperando ser escolhida, eu sou a escolha. Ao longo dos anos, vi em meu consultório como o inconsciente é atraído pela certeza, pela simbologia. E quando você fala com clareza, sem hesitação, você se torna o símbolo de certeza em um mundo cheio de pontos de interrogação. Deixe eu te mostrar a diferença. Você já ouviu alguém dizer: você quer sair algum dia? Isso não é confiança, é pedir permissão. É como bater na porta de uma casa para a qual você já tem a chave, mas ainda perguntando se pode entrar. Agora inverta. Você e eu deveríamos experimentar aquele lugar no centro. Isso não é uma pergunta, é presença, é liderança, é você dando o tom e confiando que, se ele estiver alinhado, ele vai se aproximar. Deixe eu te perguntar: você quer ser lembrada como a mulher que hesitou ou aquela que fez ele sentir algo real com apenas uma frase? Porque aqui está a questão: energia não mente. Você pode dizer todas as palavras certas, mas se você as disser como se estivesse esperando que funcionem, elas não vão funcionar. Mas diga como se você soubesse quem você é aí que a atenção dele se aguça, é aí que ele olha para você e pensa: ok, ela é diferente. Não é sobre ser alta, é sobre estar fundamentada, e não é sobre ser dominante, é sobre ser direta. É isso que o verdadeiro poder feminino parece. Ele não implora, ele não performa, ele fala com conhecimento. Então pare de pedir o convite, comece a ser o convite, porque quando você para de tentar provar que é digna de conexão e começa a falar como alguém que sabe que é aí que a dinâmica muda.
É aí que você para de ser ignorada e começa a ser lembrada. 4. Sua energia fala antes de você. Diga a coisa certa com a energia errada e ela morre antes de pousar. Essa é a verdade que a maioria das pessoas não quer admitir, porque não é apenas sobre as palavras que você fala, é sobre a energia que as carrega. Você pode dizer você e eu 100 vezes, mas se seus olhos desviarem para o chão, sua voz tremer ou seu corpo gritar, espero que isso funcione, não vai funcionar. Energia não mente, e muito antes de um homem ouvir suas palavras, ele sente seu estado. Em décadas de observação clínica, posso te dizer com certeza, o corpo expressa o que a alma não consegue dizer. Então vamos falar sobre o corpo, porque sua presença entra na sala antes da sua boca abrir. Imagine isto. 2 mulheres dizem a mesma coisa. Você e eu formaríamos uma dupla perigosa, mas uma diz com os braços cruzados, olhos para baixo, voz trêmula. A outra, calma, relaxada, mantendo contato visual apenas o suficiente para ser sentido, não forçado. Um meio sorriso que diz, estou bem com ou sem a sua reação. Mesmas palavras, frequência totalmente diferente. Você sabe qual fica na mente dele. Confiança calma é magnética. Por quê? Porque é rara, porque a maioria das pessoas não sabe como ser, elas só sabem como performar. Sua energia diz a um homem se você está fundamentada ou agarrada. E vamos ser realistas, desespero, mesmo quando vestido de forma bonita, ainda é desespero. Você não precisa ser alta para ser poderosa, você precisa estar presente. Olhe nos olhos dele, mas não como se estivesse pedindo, como se estivesse encontrando. Fique de pé ou sentada com postura relaxada, como se seu corpo não estivesse implorando por aprovação, mas descansando em seu próprio valor. Quietude, essa é sua arma secreta. Deixe sua energia preencher o espaço em vez da sua voz correr para cobri-lo. Porque quando você diz algo significativo e depois mantém o silêncio, é aí que pousa. Vamos parar de chamar isso de confiança. Vamos começar a chamar de congruência interna. Seu corpo e suas palavras precisam falar a mesma língua. Porque quando falam, ele não apenas te ouve, ele te sente. 5. O timing é sagrado. Não atire cedo demais. Uma mulher sábia espera pela janela, não pelo aplauso. Lembre-se disso, porque no mundo da conexão real, o timing é tudo. Você pode ter as palavras perfeitas, a energia mais calma, a presença mais magnética, mas se você soltar você e eu cedo demais, não vai pousar como uma faísca, vai bater como uma proposta de venda, e nada mata a química mais rápido do que se sentir vendida. Diga muito cedo, ele sente pressão. Diga com muita frequência, ele para de sentir qualquer coisa. Não é apenas sobre o que você diz, é quando você diz, aquele momento de fluxo natural. Quando a energia está leve, a conversa está sem esforço e ele está rindo, se inclinando, se abrindo. Essa é a sua janela. É aí que você solta como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Não forçado, não planejado, apenas solto como uma bomba sutil. Imagine, você está no meio de uma conversa, ele está falando sobre o lugar favorito dele de tacos de rua. Você acena, sorri e diz, você e eu deveríamos ir naquele lugar, ver se está à altura do hype. Assim mesmo, você mudou o tom, sugeriu união, pintou uma imagem, mas aqui está o segredo. Você não perguntou, você declarou e depois deixou para lá. A atração não é barulhenta, é um sussurro que ecoa, não é um empurrão, é um cutucão. A maioria das mulheres tenta segurar a atenção de um homem como se apertasse areia, apertado, ansioso, desesperado. Mas a mulher que conhece seu poder, ela planta uma semente e vai embora, deixa ele regar. Deixa ecoar na mente dele quando estiver sozinho mais tarde. Aquele momento que vocês compartilharam não foi alto, mas permaneceu, ficou. Isso é impacto. Então confie na pausa, confie no momento. Você não precisa atacar rápido para ser eficaz. Você não precisa apressar o fogo. Você só precisa saber onde a faísca pertence.
e quando. 6. O inconsciente não fala português. Ele fala em imagens. É aí que o verdadeiro poder vive. Porque quando você diz você e eu, você não está entregando uma frase, você está plantando um símbolo. E símbolos, eles contornam a lógica, pulam o debate mental, escorregam direto para a corrente sanguínea da memória. Ao longo de minha carreira, estudando a mente humana, aprendi isto. O inconsciente está sempre acordado, sempre observando, sempre sentindo. Ele não responde a checklists ou linhas inteligentes. Ele responde a emoção e imaginação. Então, quando você fala em imagens, sugestões e ecos emocionais, você está falando a linguagem da alma. Você e eu não é sobre agora, é sobre o que poderia ser. Não é uma declaração, é uma cena. Diz: aqui está um pequeno vislumbre de você e eu juntos. Não em alguma fantasia dramática exagerada, mas de forma real, fundamentada, como duas pessoas compartilhando tacos num domingo ou discutindo sobre playlists no carro. Você não está seduzindo ele, você está lembrando ele de conexão, de parceria, de pertencimento. Imagine jogar uma pedrinha em um lago parado, sem respingo, sem caos, apenas ondulações, sutis, lentas, profundas. É isso que uma frase simbólica como essa faz. Ela ondula, você planta hoje e amanhã ele está dirigindo para o trabalho, mente vagando, e de repente ele ouve sua voz. Você e eu formaríamos uma dupla perigosa. E ele sorri, ele não sabe por quê, ele não questiona, ele só sente. Isso não é manipulação, é significado. E aqui está a parte linda. Você não precisa explicar o impacto. Se ele sentiu, você não vai precisar dizer de novo. Esse é o tipo de mulher que não apenas deixa uma impressão, ela deixa um mito, o tipo que vive logo abaixo da superfície dos pensamentos dele, aparecendo em momentos tranquilos, em horas paradas, quando ninguém está olhando. Então não persiga reações, não procure validação instantânea. Fale como alguém que sabe o quão poderosa é sua presença, especialmente quando ela persiste. 7. Deixe o silêncio trabalhar para você. Se você solta a frase e espera por aplausos, você perdeu o ponto. Deixe isso se instalar no seu peito, porque esta próxima parte separa aquelas que tentam daquelas que pousam. Veja bem, dizer as palavras certas é apenas metade do jogo. A outra metade é o que você faz depois. E a maioria das mulheres erra aqui. Elas soltam a frase você e eu e então encaram ele esperando uma reação, como uma aluna esperando uma nota. Você pode sentir a energia mudar, mas não de forma boa. Porque o que isso diz? Eu preciso que você valide esse momento. Eu preciso da sua aprovação para me sentir bem sobre o que acabei de dizer. Mas a mulher que conhece seu poder, ela joga diferente. Ela solta a linha, sorri e segue em frente. Essa é a estratégia solte e caminhe. Diga como se fosse casual, como se tivesse acabado de vir à mente, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e então você deixa quieto. Por quê? Porque a energia feminina real não está na perseguição, está na atração, na quietude, na presença, no mistério. Você não planta uma semente e então grita para ela crescer. Você não a desentierra a cada 5 minutos para verificar se brotou. Você deixa descansar, deixa fazer seu trabalho silencioso no escuro. E o mesmo vale para essa frase. Diga uma vez, diga com calma, diga com um sorriso sabido que diz: eu não preciso de uma reação, eu já sei que pousou. Esse tipo de confiança é raro, é sentido. Diz algo a ele sem você dizer uma palavra. Diz: eu não preciso da sua atenção, eu confio no meu impacto. Porque aqui está a verdade, silêncio é sedutor. Ele dá espaço para ele entrar na energia, perseguir o pensamento, lembrar suas palavras em seus próprios termos. E quando um homem lembra por conta própria, é aí que o vínculo real começa a se formar. É aí que deixa de ser palavras e começa a se tornar um sentimento. Então confie no eco, deixe tocar, não explique demais, não repita, não o encará-lo, fale, sorria, caminhe e deixe o silêncio fazer o que o barulho nunca poderia.
8, essas palavras não apenas mudam a mente dele, elas mudam a sua. Quando você começa a falar com esse tipo de energia, você não se torna inesquecível apenas para ele, você se torna inesquecível para si mesma. Essa é a verdade que a maioria perde, porque sim, você e eu pode deixar um homem pensando em você por dias, pode ecoar na mente dele, criar uma faísca que ele não viu vindo, fazer você permanecer em salas das quais você não está mais. Mas vamos ampliar a lente agora, vamos fechar o círculo. Isso não é apenas sobre ele, isso é sobre você. É sobre como você caminha, como você fala, como você ocupa seu espaço sem precisar preencher cada silêncio ou buscar cada sim. Quando você usa essa frase, quando você a diz com clareza, com elegância, com aquela certeza tranquila que não pede aprovação, você não está apenas convidando ele para um momento, você está declarando algo para si mesma. Eu não preciso ser escolhida, eu sou a escolha. Deixe isso afundar, porque o tempo todo nunca foi sobre perseguir um homem, foi sobre retornar ao seu centro, foi sobre reclamar sua voz, não aquela que pergunta, espera ou aguarda, mas aquela que sabe, aquela que fala de poder fundamentado, de autoconfiança, de um lugar tão quieto, tão enraizado, que mesmo quando suas palavras são poucas, elas pousam como trovão. Você não diz, você e eu, porque está pescando atenção. Você diz porque você é uma contadora de histórias, um espelho, uma mulher que pinta em símbolos, não em estratégias. Você cria conexão não por performance, mas por presença. Então, a partir deste dia, não use suas palavras para perseguir um homem. Use-as para refletir uma mulher que já sabe que ela é o prêmio. Porque quando você fala com esse tipo de energia, você não precisa ser lembrada. Você já é. E se algo em você acendeu durante essa jornada, se isso mexeu com algo mais profundo do que apenas flertes e dicas, então aperte aquele botão de curtir, se inscreva, não apenas por mais conteúdo, mas por mais clareza, porque não estamos aqui para jogos superficiais, estamos aqui para mudanças no nível da alma. E eu te prometo, quando você caminha pelo mundo assim, você não apenas atrai amor, você se torna amor. Permaneça fundamentada, permaneça brilhando e te vejo no próximo. 7. Deixe o silêncio trabalhar para você. Se você solta a frase e espera por aplausos, você perdeu o ponto. Deixe isso se instalar no seu peito, porque esta próxima parte separa aquelas que tentam daquelas que pousam. Veja bem, dizer as palavras certas é apenas metade do jogo. A outra metade é o que você faz depois. E a maioria das mulheres erra aqui. Elas soltam a frase você e eu e então encaram ele esperando uma reação, como uma aluna esperando uma nota. Você pode sentir a energia mudar, mas não de forma boa. Porque o que isso diz? Eu preciso que você valide esse momento. Eu preciso da sua aprovação para me sentir bem sobre o que acabei de dizer. Mas a mulher que conhece seu poder, ela joga diferente. Ela solta a linha, sorri e segue em frente. Essa é a estratégia solte e caminhe. Diga como se fosse casual, como se tivesse acabado de vir à mente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E então você deixa quieto. Por quê? Porque energia feminina real não está na perseguição, está na atração, na quietude, na presença, no mistério. Você não planta uma semente e então grita para ela crescer. Você não a desentierra a cada 5 minutos para verificar se brotou. Você deixa descansar, deixa fazer seu trabalho silencioso no escuro. E o mesmo vale para essa frase. Diga uma vez, diga com calma, diga com um sorriso sabido que diz: eu não preciso de uma reação, eu já sei que pousou. Esse tipo de confiança é raro, é sentido. Diz algo a ele sem você dizer uma palavra. Diz: eu não preciso da sua atenção, eu confio no meu impacto, porque aqui está a verdade. Silêncio é sedutor.
ele dá espaço para ele entrar na energia, perseguir o pensamento, lembrar suas palavras em seus próprios termos. E quando um homem lembra por conta própria, é aí que o vínculo real começa a se formar. É aí que deixa de ser palavras e começa a se tornar um sentimento. Então, confie no eco, deixe tocar, não explique demais, não repita, não o encará-lo, fale, sorria, caminhe e deixe o silêncio fazer o que o barulho nunca poderia. 8. Essas palavras não apenas mudam a mente dele, elas mudam a sua. Quando você começa a falar com esse tipo de energia, você não se torna inesquecível apenas para ele. Você se torna inesquecível para si mesma. Essa é a verdade que a maioria perde. Porque sim, você e eu pode deixar um homem pensando em você por dias. Pode ecoar na mente dele, criar uma faísca que ele não viu vindo, fazer você permanecer em salas das quais você não está mais. Mas vamos ampliar a lente agora, vamos fechar o círculo. Isso não é apenas sobre ele, isso é sobre você, é sobre como você caminha, como você fala, como você ocupa seu espaço sem precisar preencher cada silêncio ou buscar cada sim. Quando você usa essa frase, quando você a diz com clareza, com elegância, com aquela certeza tranquila que não pede aprovação, você não está apenas convidando ele para um momento. Você está declarando algo para si mesma. Eu não preciso ser escolhida, eu sou a escolha. Deixe isso afundar. Porque o tempo todo nunca foi sobre perseguir um homem, foi sobre retornar ao seu centro, foi sobre reclamar sua voz. Não aquela que pergunta, espera ou aguarda, mas aquela que sabe, aquela que fala de poder fundamentado, de autoconfiança, de um lugar tão quieto, tão enraizado, que mesmo quando suas palavras são poucas, elas pousam como trovão. Você não diz você e eu porque está pescando atenção. Você diz porque você é uma contadora de histórias, um espelho, uma mulher que pinta em símbolos, não em estratégias. Você cria conexão não por performance, mas por presença. Então, a partir deste dia, não use suas palavras para perseguir um homem. Use-as para refletir uma mulher que já sabe que ela é o prêmio. Porque quando você fala com esse tipo de energia, você não precisa ser lembrada. Você já é. E se algo em você acendeu durante essa jornada, se isso mexeu com algo mais profundo do que apenas flertes e dicas, então aperte aquele botão de curtir, se inscreva. Não apenas por mais conteúdo, mas por mais clareza, porque não estamos aqui para jogos superficiais, estamos aqui para mudanças no nível da alma. E eu te prometo, quando você caminha pelo mundo assim, você não apenas atrai amor, você se torna amor. Permaneça fundamentada, permaneça brilhando e te vejo no próximo.